Bom estarmos novamente com vocês. Hoje nós vamos estar finalizando essas nossas aulas que estamos gravando em vídeo. Para você que está aí nos assistindo, e é bom, né, ter passado esses momentos com cada um de vocês. Eu espero que vocês se sintam encorajados para estudar, para buscar o conhecimento, se aprofundar, porque não é só através dessas aulas que vocês vão aprender, né? Na realidade, vocês precisam ver o material, ler alguns livros que estão ali na referência bibliográfica. Com certeza Deus vai abençoar vocês, tá certo? Então hoje nós vamos encerrar falando sobre a doutrina da Trindade. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou, pela tua graça que nos sustenta, por estarmos, Senhor, tendo sempre a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de nos aprofundarmos nas Escrituras e de termos, Senhor, a Tua Palavra como referência máxima para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um desses alunos, continua, Senhor, incentivando e através do Teu Espírito Santo dando a cada um deles, Senhor, certeza absoluta de aprender, segundo a Tua Palavra, aquilo que é, Senhor, base para a nossa fé, Pai. Ajuda poderosamente, nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Falar sobre a doutrina da Trindade é uma coisa bem difícil, né? Mas, na realidade, existe algum contexto que pode fazer com que a gente entenda ou compreenda um pouquinho sobre essa doutrina da Trindade. Antes de tratarmos das três pessoas que subsistem em um só ser, temos de enfrentar o grande problema da personalidade em Deus e do problema maior que é a sua tripersonalidade. Imagina aí, você tratar da personalidade de Deus já é difícil. E você tratar da tripersonalidade de Deus, como explicar um único Deus subsistindo em três pessoas? O grande problema no seio das igrejas cristãs não é a respeito dessa personalidade de Deus, mas sim mostrar que ele subsiste em três pessoas. Segundo Weber, a grande tarefa da teologia cristã é afirmar, sem apoio de qualquer outro ramo religioso ou filosófico, a misteriosa doutrina da tripersonalidade de Deus. Como é que a gente consegue entender que Deus, apesar de ser único, ele se manifesta através de três pessoas? Eu fico imaginando e pensando muitas vezes em algumas doutrinas da Bíblia, e nessa eu imagino a dificuldade que nós temos de entender isso. Mas eu tenho um exemplo que eu acho que pode ajudar você a entender ou compreender melhor. Por exemplo, a água. A água é uma substância que a gente, né, todos os dias está manuseando. Né? Você abre uma torneira e jorra aquela água, você lava as mãos, né? Você bebe a água, então você todos os dias está em contato com a água. Mas se você observar bem, a água ela também pode estar em três estados, não é verdade? Existe a água líquida, que é aquela que a gente manuseia diariamente, né, nas torneiras, ou quando vamos beber a água. Existe a água, tá certo, que é o gelo, ou seja, quando nós colocamos a água no congelador e ela vira o gelo, esse gelo nos é muito útil, né? Por exemplo, tomar aquele suquinho gelado. Às vezes não está tão gelado e a gente vai lá na geladeira, pega o gelo, coloca dentro do suco para ele ficar geladinho, não é verdade? Não é tão bom, né? E ainda tem a água no estado gasoso. Quando você coloca uma água para ferver, né, para fazer aquele cafezinho da tarde, comer com aquele pãozinho francês, é maravilhoso, não é verdade? Para isso você precisa ferver a água. Quando você está fervendo, que você vê aquele vapor subindo, é a água no estado gasoso. É tanto que se você não desligar a panela, se você esquecer, vai secar, porque aquela água vai evaporar todinha. Então observe, três estados da água: líquido, sólido e gasoso. Aí eu pergunto, em qual desses estados a água deixou de ser água? Nenhum deles. Tanto no líquido, como no sólido, como no gasoso, é água. Apenas ela se apresenta num estado diferente. Pois Deus é do mesmo jeito. Deus é um. Tá certo? Em essência, Deus é um.
mas ele se manifesta através de três pessoas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não sei se você consegue compreender como eu tento compreender dessa maneira. Mas existe uma base bíblica da doutrina da Trindade. O termo Trindade não é encontrado na Bíblia. O termo Trindade não é encontrado na Bíblia. É um termo teológico usado pela primeira vez, provavelmente por Tertuliano, por volta do ano 220, tá certo? Da nossa era. Mesmo a despeito desse termo não aparecer nas Escrituras, é necessário se fazer justiça ao ensino global dessa matéria, tão decisiva para o cristianismo ortodoxo. Mostrar bíblica, teológica e historicamente que a Trindade existe, tá certo? Quando examinamos as Escrituras na sua totalidade, percebemos que a evidência da doutrina da Trindade no Novo Testamento é muito mais clara do que no Antigo Testamento. E isso se dá devido ao caráter progressivo da revelação redentora de Deus. À medida que Deus foi se revelando ao homem, nós passamos a entender algumas coisas de uma forma muito mais clara, né? Por isso que no Novo Testamento a doutrina da Trindade ela vai ser muito mais entendida, muito mais bem entendida do que no Antigo Testamento. A doutrina da Trindade no Novo Testamento, nós podemos, dentro desse contexto, elaborar a doutrina a partir de dois grandes eventos redentores. A encarnação do Verbo e o derramamento do Espírito no Pentecoste. Vamos ver a seguir algumas evidências textuais da doutrina da Trindade do Novo Testamento. Primeira delas, o batismo de Jesus, Mateus 3, 13, 17, Marcos 1, 9 e 11, e segue-se aí os textos. São três pessoas que aparecem simultaneamente e não em três modos diferentes de se apresentar, ou seja, como pensam os modelistas, tá certo? São três pessoas que aparecem simultaneamente, tá certo? Não em três modos diferentes de se apresentar. Segundo, os textos sobre fórmula batismal, Mateus 28, 16, 20, Marcos 16, 15, 18. A unidade do ser divino está evidente no fato de que os atributos da divindade são aplicados indistintamente a cada uma das três pessoas, né? Não se distingue nenhuma das pessoas, são iguais, né? A forma, você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então você está colocando os três na mesma posição, né? Lá na questão do batismo, Jesus foi batizado, uma voz foi ouvida no céu e o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus Cristo. Então veja que não se distingue, são coisas que estão num patamar igual de qualidade e de importância. Terceiro, os textos sobre a bênção apostólica, 2 Coríntios 3:3. Aqui é mostrado de maneira clara as três pessoas sendo apontadas como as beneficiadoras dos remidos de Deus. Por isso que a gente diz, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. As três pessoas, tá certo? Que são distintas, mas que têm uma só essência, têm a mesma importância, têm a mesma qualidade. Nenhum é maior do que o outro. Os três são iguais. Todas as três pessoas, aliás, é Deus, tá certo? A gente não pode diferenciar essa questão. Apocalipse 1, 4, 5 também mostra as três pessoas juntas, mas com nomenclaturas diferentes, tá certo? E aí você vai ler esse texto e você vai perceber essa questão. Outra coisa que a gente precisa considerar são os textos gerais sobre a Trindade. Lá em 1 Coríntios 12, 4, 6, trata de quê? Da capacitação da igreja, onde o Espírito distribui os dons, o Filho determina o local e o Pai diversifica as realizações. Outro texto, Efésios 4, versículo 4 a 6, trata de quê? Da unidade do corpo, onde há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Outro texto, 1 Pedro 1, versículo 1 e 2, trata da obra soteriológica, ou seja, da salvação, sendo o Pai responsável pela eleição, o Filho pela obra de redenção e o Espírito pela santificação dos eleitos. Então veja que nós temos, né, em larga escala textos que vão falar sobre essa manifestação da Trindade. A doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento são mais bem entendidos quando recebem a luz que vem dos textos mais claros do Novo Testamento, onde a revelação progressiva se torna mais evidente. Quais são então os textos gerais indicando a pluralidade de pessoas? Isaías 48:16. Deus enviou seu Filho e o seu Espírito para realizarem a obra de salvação na história do mundo
e na vida pessoal do pecador. Deus enviou seu Filho e o seu Espírito. Então observe aí citado. Isaías 59, versículo 20 a 21. Esses versos são palavras diretas de Deus, o Pai, aqui chamado de Senhor, que estabelece um pacto com o seu povo. É outro texto interessante que a gente pode analisar. Como parte desse pacto, o Espírito estaria sob o mediador do pacto, o Salvador Jesus Cristo, que é o Redentor que vem de Sião. Ainda tem outro texto, Isaías 61, 1, 3. As três pessoas aparecem de forma clara nessa passagem. Ela é citada lá no Novo Testamento, em Lucas 4,16, para mostrar a unção do Messias pelo Espírito que vem de Deus. Ele diz, o Espírito do Senhor Deus, o Pai, está sobre mim, o Filho, né? Ou o Cristo. Então é interessante, né? O nome usado para Deus em Gênesis 1, Elohim, é um plural de majestade. Embora esse texto não indique que são três pessoas, certamente indica a pluralidade de pessoas na divindade. Tem outros textos, como por exemplo Jó 35:10, Salmo 142, né, e outros textos que seguem aí no slide, que a tradução em nossa língua apresenta Criador no singular, mas o texto hebraico apresenta o termo plural. Então a pluralidade do nome de Deus indica a pluralidade de pessoas que existem nele, se considerarmos a matéria à luz da revelação neotestamentária já estudada, né? O Novo Testamento dá mais ênfase do que o Antigo Testamento. Mas então qual seria o fundamento teológico da doutrina da Trindade? Nós podemos falar de significado, de essência e de pessoa. Este é um dos aspectos mais difíceis de ser explicado na teologia cristã, por tratar do ser mais interior de Deus, que não pode ser compreendido, embora possa ser conhecido, segundo ele se revela. O significado de essência, né? A palavra grega era ousia, quer dizer essência, substância, usada nos credos primitivos da igreja para designar o ser divino, passou a ser entendida na história da teologia como sinônimo de physis, natureza, tá certo? Então veja como é interessante. Quando falamos da natureza de Deus, falamos daquilo que ele é, mas nada diz respeito ao seu caráter tripessoal, e sim a sua essência. Cada uma das pessoas da Trindade compartilha da mesma natureza divina. Contudo, essa natureza não somente está presente em cada uma delas, mas em cada uma delas é numericamente uma e a mesma. Apesar de subsistirem três pessoas, Deus é um só em essência. Somos também pessoas distintas, mas a grande diferença é que não somos numericamente um. Não é assim com Deus. Ele subsiste em três pessoas distintas, mas não separadas. Ele é numericamente um. E aí a gente está falando de quê? De essência. Significado de pessoa. Na doutrina da Trindade, a palavra pessoa simplesmente expressa a verdade de que as três pessoas da deidade não são simples modo de manifestação, mas possuem uma existência real e distinta. A grande dificuldade está na explicação da subsistência tripessoal da unidade do ser divino. Essa é a grande e insolúvel questão. A única coisa que podemos dizer é que Deus possui mais do que um modo triplo de existência. Não são três indivíduos separados, mas um só indivíduo subsistindo em três personalidades distintas sem serem separadas. É difícil de compreender, por isso eu aconselho que vocês leiam o material que nós enviamos, tá certo? E ao mesmo tempo vocês leiam alguns livros específicos, desde que sejam autores que realmente sejam conhecidos, tá certo? Pela sua integridade. E aí a gente pode trabalhar rapidamente as três pessoas estudadas separadamente. A primeira pessoa, né, o Pai, é Deus, né? O Pai é Deus e está claramente evidente em cada verso das Santas Escrituras, a partir do seu primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Então aí a gente observa, a divindade do Pai não é superior à do Filho, nem do Espírito Santo. Contudo, há uma certa subordinação funcional das duas outras pessoas a ele, mas isso não torna mais Deus que elas. É apenas uma questão de modus operandi, ou seja, da Trindade, como, né, já foi visto. É apenas uma questão da função. Então, Deus, o Pai, a função de Deus é essa, tá certo? E isso não o torna maior do que os outros, mas há uma subordinação por causa desse modus operandi de Deus se manifestar. Segunda pessoa, embora o verbo viesse a tornar-se carne somente no período do Novo Testamento, há algumas
profecias no Antigo Testamento que apontam para a divindade do Messias que haveria de vir, conforme Isaías, por exemplo, 9:6. No Novo Testamento, um dos textos mais importantes que evidencia a divindade de Cristo é João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. João diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E aí fala sobre Jesus. Já a terceira pessoa, e antes de tratarmos da divindade do Espírito Santo, é necessário que falemos um pouco do Espírito como uma pessoa possuindo os atributos próprios de uma pessoa, né? Porque vocês sabem que muitos dizem que o Espírito Santo é uma força, mas na realidade, segundo as Escrituras, mostra que o Espírito Santo tem personalidade, então ele é uma pessoa. E aí a gente encontra alguns textos que vai evidenciar isso. Primeiro, ele convence pessoas. Essa é uma atividade de uma pessoa, não de uma força, energia ou poder. João 16, 8, 11 vai falar sobre isso. Segundo, ele guia pessoas à verdade. Isso é uma tarefa de uma personalidade trabalhando com outra. João 16, 13. Terceiro, ele consola pessoas. Ele é chamado de consolador em vários lugares das Escrituras. João 14, 16, 15, 26, 16, 7. Quarto, ele tem sentimentos. Ele pode se entristecer conosco. Quem se entristece é a pessoa. Efésios 4:30 vai falar sobre essa questão. Quinto, ele inspira pessoas. Os livros das Escrituras foram todos inspirados por Deus. O Espírito Santo, 1 Pedro 1:11, 2 Pedro 1:21 vai evidenciar isso. Essa é uma atividade eminentemente de uma pessoa. O único texto da Escritura que fala claramente da divindade do Espírito Santo é Atos 5, 3, 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás encheche o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, se referindo ao Espírito Santo. Concluímos, tá certo? Dentro desse contexto, que nós podemos encerrar falando da aplicação da doutrina. Heber Campos afirma que na mente de algumas pessoas há um certo pessimismo quanto à aplicabilidade dessa doutrina. De que ela me serve? É uma boa pergunta, não é verdade? Quais são os efeitos práticos dessa doutrina para nós? Outra boa pergunta. Em que implica para mim crer nessa doutrina tão difícil de ser entendida logicamente? Quando alguém diz, essa doutrina não é prática, tal pessoa pode estar querendo dizer, ela não se encaixa bem nos meus gostos ou preferências. Mas uma coisa não precisa ser útil para mim, para ela ser prática. O fato é que precisamos conhecer o que Deus ou o que de Deus nos foi revelado. Não podemos pensar simplesmente em utilitarismo ou pragmatismo. Se Deus não fosse triuno, o Pai não poderia enviar o seu Filho. Se alguém tivesse que morrer, seria apenas homem, não Deus homem. E os demais seriam castigados pelos seus pecados. É porque Deus é triuno que ele pode realizar a nossa tão grande salvação. De outra sorte, estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, conforme aquela primeira aula que eu lhe dei, tudo na Bíblia, em termos de teologia, é prático. E nós devemos viver. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.